Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a esse espaço virtual do Centro de Pesquisa e Formação. Eu vou passar rapidamente para o Kim, só dar as boas-vindas para vocês, essa é a nossa terceira aula, dar as boas-vindas para todos que estão entrando aqui. Então, está com você, Kim, para a gente ser rápido e ter mais tempo para a nossa discussão. Obrigada, Kim, obrigada, Boitempo. Obrigado aí por nos prestigiando hoje. Obrigado, Flávia. Uma aula para nós. Obrigado, Flávia. Boa tarde, bem-vindos ao terceiro encontro do curso de Introdução ao Pensamento Crítico hoje, nessa parceria mais do que especial entre o Centro de Pesquisa e Formação do SESC e a Boitempo. Em nome da Boitempo, agradeço a presença de todos, a equipe do SESC e a equipe da Boitempo que tornaram esse curso realidade. Eu vou mencionar brevemente a equipe de comunicação da editora, que está diretamente envolvida em sua realização, nas figuras da Marisol, da Jéssica, da Eleni, da Marina e do Arthur. Queria agradecer também a Raquel Ronick e Juliana Borges pela aula de hoje, que será dedicada a um dos maiores pensadores marxistas vivos, o David Harvey, que está aqui atrás de mim. Estou na editora hoje. Esse é o terceiro encontro do curso, que teve início com a aula sobre Slavoj Žižek, ou Zizek, apresentada por Vladimir Safat, com a mediação da Silvia Viana. Essa primeira aula já está disponível nos canais do YouTube da Boitempo e do SESC. Lembrando que toda segunda-feira a gente vai publicar uma aula nova do curso, então se vocês não tiverem conseguido assistir uma das aulas, elas vão ser publicadas posteriormente. A segunda aula foi sobre Angela Davis, apresentada pela Raquel Barreto, com a mediação de Annick Angala. A gente vai enviar a vocês por e-mail um breve resumo de cada aula aqui do curso, com bibliografia indicada. Para essa aula de agora, eu vou publicar no chat aqui do Zoom o resumo que a Raquel Ronick nos enviou e a bibliografia indicada. Se você estiver vendo isso no futuro, no YouTube, o resumo e a bibliografia vão aparecer na descrição do vídeo. Na aula de hoje, Raquel Ronick, que é autora do premiado Guerra dos Lugares, vai apresentar a vasta obra de David Harvey, de quem a Boitempo publicou uma série de livros, incluindo Os Sentidos do Mundo, uma coletânea com alguns de seus textos essenciais, cujo texto de orelha foi escrito pela Raquel. Em 2015, realizamos um curso de introdução à obra de David Harvey, contando com aulas da Raquel Ronick, Márcio Postman, Mariana Fix e Hermínia Maricato. Esse curso nunca foi publicado na TV Boitempo e será, enfim, publicado neste ano de 2021. Então, é um excelente ano para se iniciar na obra de David Harvey. Vou passar, então, a palavra para Juliana Borges, que será responsável pela mediação da aula de hoje. Lembrando que vocês podem fazer perguntas por escrito no chat, as questões serão encaminhadas a ela. Juliana Borges é escritora, estuda política criminal, é consultora do Núcleo de Enfrentamento, Monitoramento e Memória de Combate à Violência da OAB de São Paulo e conselheira da Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas. Ela é colunista da revista Cláudia, autora dos livros Encarceramento em Massa, editado pela Jandaíra, e Prisões, Espelhos de Nós, editado pela Todavia. Juliana, é com você. Olá, boa tarde a todos, todas e todes. Agradecer ao SESC, a Boitempo, por me convidarem para fazer essa mediação tão importante, porque são dois intelectuais, tanto a Raquel quanto a Raquel Ronick, quanto o David Harvey, intelectuais importantíssimos, né, e que, confesso, assim, nas leituras que fiz de ambos, expandiram a minha compreensão do que construir pensamento crítico e de como pensar o nosso meio, né, como pensar os espaços, os territórios em que nós circulamos e vivemos, como espaços que são fundamentais para pensar na nossa sociabilidade, nas relações que se estabelecem entre capital, trabalho e as nossas existências, né? Então, hoje, como dito pelo Kim, a professora Raquel Ronick vai apresentar as contribuições, né, discutir com a gente as contribuições do geógrafo intelectual marxista David Harvey, e eu vou apresentá-la brevemente com uma
uma mini bio, porque ela participou de vários trabalhos, tem vários livros publicados. A professora Raquel Ronick, ela é professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, é uma urbanista especializada em política habitacional, planejamento e gestão urbana, foi relatora especial para o direito à moradia do Conselho de Direitos Humanos da ONU, entre 2008 e 2014, foi diretora de planejamento da cidade de São Paulo, de 1989 a 1992, numa importante gestão para a cidade de São Paulo. Foi secretária nacional de programas urbanos do Ministério das Cidades, de 2003 a 2007. Foi coordenadora também do Instituto Polis, que é uma referência no debate sobre direito à cidade e urbanismo, de 1997 a 2002. É autora de Guerra de Lugares, a colonização da terra e da moradia, na era das finanças, que foi publicado pela editora Boitempo em 2015. Então, muito felizes de poder passar essa metade de tarde ouvindo a professora Raquel Ronick apresentar um dos principais pensadores contemporâneos críticos da nossa sociedade, né, sobre o pensamento crítico marxista, sobre o pensamento sobre a contemporaneidade, sobre as questões que nos atravessam. E, como dito pelo Kim, vocês podem enviar as perguntas aqui pelo chat e eu vou tentar reuni-las em blocos temáticos, principalmente perguntas que se complementem, né, para a gente ter uma dinâmica mais ágil aqui e para que mais perguntas possam ser feitas e possam acontecer mais trocas entre nós. Então, eu passo a palavra agora para a professora Raquel Ronick. Olá, boa tarde. Bom, em primeiro lugar, um luxo compartilhar aqui com a Juliana Borges como mediadora, né, esse momento. Eu agradeço essa oportunidade que me obrigou a ficar mergulhada na obra de David Harvey mais uma vez na minha vida, e eu espero que a gente possa, nesse momento, e é um pouco por aí que eu fui preparando essa aula de hoje, fazer uma espécie de videoclipe da obra do Harvey, porque ele tem uma trajetória muito vasta, são mais de 25 livros, literalmente centenas de artigos traduzidos para vários idiomas, né? E, além do mais, também vídeos, tem aulas dele gravadas em vídeo, disponíveis para serem vistas, que vale muito a pena, podcasts também. Nesse resumo que eu preparei um resumo muito breve, mas eu coloquei toda a obra dele de livro que está traduzida para o português, para vocês poderem se localizar, e eu vou remetendo a esses livros à medida em que eu vou apresentando esse pensamento, né? E coloquei os links também para os cursos disponíveis online dele mesmo, os podcasts, que também é onde a gente consegue ver David Harvey por ele mesmo, né? Então, basicamente, o que eu vou fazer é uma espécie de roadmap, né? Um mapa da mina, navegar pela obra dele e tentar apresentar como que se deu historicamente o percurso conceitual, né? Situar ele dentro da produção intelectual e do marxismo, e vou me aprofundar em alguns poucos conceitos que, a meu ver, são muito importantes, são muito relevantes para poder entender a obra dele. Eu espero que todas, todos, todas presentes possam também levantar questões, dúvidas, observações, para que a gente possa, enfim, esclarecer um ponto ou outro que não está tão claro. E já vou dizendo para vocês que uma boa parte daquilo que eu vou colocar hoje, vocês vão encontrar nesse livro, Nos Sentidos do Mundo, que é uma espécie de coletânea, né, de artigos dele ao longo da sua trajetória intelectual. Por isso que é muito interessante, porque vai passando os vários momentos, é uma excelente, digamos, introdução para quem quer conhecer
e ainda não conhece a obra do Harvey. Por quê? Bom, ele é um geógrafo britânico que nasceu em 1935. É bem importante a gente entender a história da vida dele junto com a história, né, o que aconteceu ao longo da vida dele, porque isso tem muito a ver também com as inflexões sobre a obra dele. E, digamos que, ao longo do processo de construção do pensamento dele, aconteceram várias fases. A primeira, ainda muito geógrafo, muito imerso numa geografia quantitativa. O primeiro livro dele, e nós estamos falando de mais de 50 anos atrás, é o Explanations in Geography. E o último livro dele acaba de sair, que são as Crônicas Anticapitalistas, que ainda não está traduzido para o português, né? Então, nós estamos falando de 50 anos. O primeiro momento da produção dele como geógrafo, ele já vai anunciar uma coisa que é muito marcante no trabalho dele, que é a transdisciplinaridade, quer dizer, é a leveza com que ele vai percorrendo diversas disciplinas para poder construir o pensamento. No caso do primeiro movimento, ele vai articular filosofia, estatística, matemática, para discutir como que os geógrafos classificavam e interpretavam os dados, né? E isso foi publicado em 1969, e quando ele estava ainda professor em Bristol, foi o primeiro trabalho dele como professor universitário no Bristol, na Grã-Bretanha. Só que, exatamente no momento em que saía esse livro, que era 69, ele se muda para Baltimore, nos Estados Unidos, e assume uma cadeira de professor na Johns Hopkins. E, em Baltimore, ele fica absolutamente impactado pelos acontecimentos de 68, 69, para lembrar a vocês o que aconteceu em 68, em função do assassinato do Martin Luther King em Memphis. Estouraram uma série de tumultos, revoltas negras, antirracistas nos Estados Unidos, que fizeram com que o tema emergisse de uma forma muito forte, digamos, muito urbana, porque também foi uma espécie de ocupação das ruas de várias cidades norte-americanas, entre elas a própria cidade de Baltimore. E, nesse momento, isso vai influenciar muito uma primeira guinada, ou uma primeira inflexão na obra do David Harvey, que ele, como geógrafo, começa a se perguntar como se colocar diante, né, não apenas de uma necessidade de explicar por que aquilo estava acontecendo e como aquilo estava acontecendo, e é aí que ele vai começar a primeira incursão na leitura do Marx, para tentar entender esse contexto e, sobretudo, entender a luta de classes, né? É aí que ele vai começar a trabalhar isso, mas também é a partir desse momento que a obra dele sempre vai estar marcada pela tentativa de entender, mas também pelo engajamento naqueles que estão querendo transformar e incidir essa realidade que estamos querendo entender. Então, ele vai iniciar um percurso de leitura do Marx. Ele começa, inclusive, com um círculo de leitura do Marx na Johns Hopkins. Naquele momento, no campo da geografia, ele era assim uma espécie de outsider, né? Não havia praticamente geógrafos marxistas naquele momento. E também no campo do marxismo, um outsider, porque exatamente os geógrafos não eram do bando, né? Então ele vai começar a criar uma espécie de linha paralela do marxismo, articulando, né, os geógrafos e os urbanistas. E esse mergulho no Marx, ele é muito importante porque isso também vai marcar uma inflexão no próprio campo da geografia, porque é aí, no início dos anos 70, que vai emergir uma geografia crítica,
David Harvey é um dos nomes dessa geografia crítica. Milton Santos, né? Nosso querido Milton Santos, geógrafo brasileiro, negro, baiano, também é um dos expoentes desse pensamento, da geografia crítica também esse pensamento vai aparecer nesse momento, e é na reunião da Associação dos Geógrafos Americanos, da AAA, American Geographies, de 1971, em Boston, que ele vai soltar o primeiro texto dele, onde já aparece essa inflexão e essa tentativa de leitura marxista da questão da cidade e do espaço urbano, que é o texto O Problema da Formação dos Guetos, onde ele vai mostrar e denunciar o caráter mercantil da moradia e vai tentar explicar o caráter mercantil da moradia e a contradição inerente que vai aparecer entre a moradia como um valor de uso, aquilo que a gente precisa para morar e para viver, e a moradia como um valor de troca, que depois, ao longo da história, vai dar, inclusive, na ideia da moradia como um ativo financeiro, e vai dar a crise hipotecária de 2008, que vai ser um objeto muito grande de reflexão de uma obra dele muito mais contemporânea. É nesse período também que ele vai, então, soltar o primeiro livro, já marcando essa posição crítica, que é o Social Justice and the City, né? Justiça Social e a Cidade, livro já traduzido em português. Aí, é nesse momento que ele vai começar a fazer e viver um longo processo de investigação sobre o papel do espaço, né, dentro da economia política e dentro, então é uma investigação dupla, assim, do ponto de vista do marxismo, ele vai procurar entender e ler o papel do espaço no marxismo, e que não era tão evidente, e não é tão evidente, eu sei que o Harvey fala muito isso, né, que todo mundo que lê o Capital começa a ler do livro 1 e, de fato, não consegue entender, né, como que a questão espaço vai entrar dentro disso, né? Mas ele vai começar a trabalhar toda uma leitura conceitual disso, e essa discussão do espaço, como eu vou mostrar agora para vocês, ela tem muito a ver com a relação espaço-tempo no circuito da produção capitalista, e o que ele faz é uma leitura, porque Marx não trata diretamente da questão espacial ou da questão do ambiente construído, ou a questão da geografia, mas ele vai ler as notas, as entrelinhas, as digressões no livro 1, no livro 2, no livro 3 do Capital e nos Gundris, e vai começar a elaborar o que seria o papel do espaço, o papel do ambiente construído, da transformação da natureza, da geografia, no processo de produção capitalista, e também dentro do quadro mais amplo de explicação da sociedade elaborado por Marx e pelos marxistas. Então, nesse momento, eu vou fazendo um breve corte. Nós estamos no início dos anos 80, a sistematização daquilo que seria uma teoria, uma primeira teoria do papel do espaço dentro da geografia, do papel do espaço dentro do marxismo, vai estar sistematizado no livro Os Limites do Capital, que, inclusive, também foi publicado, traduzido pela Boitempo, Nos Limites do Capital, um livro monumental em que vai percorrendo e fazendo uma explicação sobre isso, mas eu vou aqui agora fazer uma pequena imersão nesse ponto para mostrar aonde que ele encontra essa conexão. Então, eu vou aqui compartilhar a minha tela com vocês, né? Então, o que é importante para a gente entender, e no trabalho do Harvey sempre tem isso tudo, esses sistemas que eu tirei
dos textos da obra dele, ele vai tentar entender como que Marx lê todo esse processo como um sistema. Então, um sistema aonde o espaço vai entrar, a produção, a reprodução e a destruição do espaço, do lugar e da natureza vai fazer parte do ciclo de produção e o ciclo de exploração da mais-valia pelo capital. Então, esse modelo que ele vai elaborar é um modelo que parte da ideia de que a gente tem o que ele chama de dádivas gratuitas da natureza, aquilo, né? A água, a luz, o ar, as matérias-primas, e as dádivas gratuitas da natureza humana, a capacidade de trabalho, a capacidade de criação, aquilo que move, né? A capacidade de interferir da humanidade, e como essas duas coisas são mediadas por um processo de produção, que é o processo de produção capitalista, que está focado na produção do valor, do lucro, que só é possível a partir da extração da mais-valia, da dominação sobre o trabalho de outrem, que é aquilo que vai produzir o valor, e esse valor vai ser apropriado, né, pelo capitalista, e esse valor, que é um valor da forma dinheiro, esse valor vai ser distribuído sob a forma de salários, impostos, o lucro, a renda, os juros, que, por sua vez, os juros são fundamentais para constituir aquilo que ele chama de capital fictício, né? Capital com juros, capital dinheiro, que é aquilo que eventualmente vai, de novo, ser aplicado na produção para ser produzido mais mercadorias, para ser extraído a mais-valia. Num modelo, é isso que é interessante, e isso eu roubei da aula dele também, essa imagem, a gente tem que entender o ciclo de produção capitalista e de extração da mais-valia como se fosse, por exemplo, o ciclo da água, né? E você tem aquilo que evapora do oceano, que vira nuvem, que cai, que é descarregado no aquífero, que é armazenado, que cai sobre os rios, que vai de novo, que se precipita. Esse ciclo, nesse ciclo, é um ciclo, e isso é bem importante no pensamento dele, que não necessariamente tudo funciona perfeitamente. Então, por exemplo, chove demais, vira uma inundação, vira tudo uma desgraceira, chove de menos, então fica tudo seco. E essas imperfeições e essas crises, elas são bastante importantes no capitalismo, e uma das teses centrais dele, e acho que a metáfora do ciclo da água é muito interessante, é que, a partir de determinadas intervenções no ambiente construído, através da transformação da natureza, são formas de resolver a crise. Então, quando eu faço, né, eu tenho uma área inundável, eu faço uma contenção para evitar que aquilo seja inundado, aquilo vai gerar um outro problema de inundação num outro lugar, e com isso... O porteiro pediu para ele, por favor, desligue o som. Ver um negócio da casa dele lá, não sei. Basicamente, ele me ligou porque ele favor, pegou um trabalho... desliga o som. Obrigada. E essa intervenção humana, ela também vai acabar interferindo, ela vai apresentar formas de resolução dessa crise, mas também ela vai interferir na própria crise. E aqui, propriamente, a gente vai ver qual é o papel do ambiente construído dentro do processo de circulação, de produção da mais-valia, né? De circulação do capital. Então, eu vou pegar aqui um trechinho, né, do livro Dos Sentidos do Mundo, que é a geografia da acumulação capitalista, onde ele vai citar Marx, dizendo: impelida pela necessidade de mercados sempre novos, a burguesia invade todo o globo terrestre, necessita estabelecer-se em toda parte, explorar em toda parte,
criar vínculos em toda parte, e essa é uma das questões fundamentais no Harvey, de que forma a expansão geográfica é absolutamente essencial para o processo de acumulação. Não é um efeito, mas muitas vezes ela é produto do processo de acumulação, porque cada vez que você tem um excedente de capital, um excedente de mão de obra, você precisa expandir para poder impedir que aquilo gere uma crise, paralise o sistema, mas, ao mesmo tempo, ela vai também representar uma concorrência com aquilo que não existia antes, uma concorrência que pode destruir aquilo que existia antes, ou seja, ela é absolutamente fundamental. E o ambiente construído, ele entra, né, na verdade, de duas formas. Na forma de capital fixo, né? Então, o capital fixo, que é aquele investimento em maquinário, em infraestrutura, que é pesado, do qual depende, né, a produtividade do trabalho. A produtividade do trabalho vai depender de uma exploração mais intensiva do trabalhador, o lucro aumentando as jornadas de trabalho, ou de uma revolução tecnológica. E a revolução tecnológica ela só vai acontecer com o investimento em capital fixo. Então, o capital fixo, e aí as formas de circulação, as formas de transporte, são absolutamente também essenciais para constituir as condições gerais de circulação, porque o problema da circulação e do lucro não é apenas conseguir vender as mercadorias, mas é vender as mercadorias no menor tempo possível. Ou seja, a circulação do capital é essencial e a forma de aumentar o lucro é reduzir custo, e para reduzir custo é preciso reduzir o tempo. E para reduzir o tempo é preciso destruir o espaço por meio do tempo, ou anular o espaço por meio do tempo. Gente, o que é isso? Destruir o espaço por meio do tempo. Simples, muito simples. É totalmente diferente distribuir a mercadoria de cavalo, de carroça, de carro de boi, ou de trem a vapor, né? Ou de avião. Nós estamos falando, né, de tempos que diminuem as distâncias. Então, as distâncias elas não são apenas físicas, elas dependem também do grau de investimento tecnológico dos meios de transporte e dos meios de transformação da natureza. Porque para você fazer um trem de alta velocidade, é absolutamente necessário intervir no ambiente construído e, com isso, transformar a natureza e construir uma segunda natureza. A sacada marxista, né, de que, a fim de garantir a sua reprodução, isso é Marx, né, a burguesia necessita permanentemente, né, aumentar o seu lucro, né, e, portanto, acumular. Então, a acumulação acaba sendo um fim em si mesmo, essa a ideia, né? Essa ideia é super importante, e é por isso, né, como a acumulação tem que ser cada vez maior, e como os trabalhadores resistem aos processos de exploração, o jogo da luta de classes é também essencial para definir as formas de expansão do capital e as formas e o grau de acumulação. Quando a gente olha essa imagem, e para fechar um pouquinho esse conceito, então, aonde que o Harvey localiza o papel do espaço construído dentro do pensamento marxista, ele vai dizer: a gente tem um circuito primário, né, que é simplesmente a mais-valia que vem da extração do trabalho e da mais-valia do trabalhador. Mas esse circuito primário gera
uma acumulação, né? E essa acumulação, muitas vezes, vai gerar uma sobreacumulação, quer dizer, uma sobreacumulação é mais do que aquilo necessário para reinvestir na produção, para poder pagar o salário, para poder continuar a máquina girando. Então, essa sobreacumulação, que é uma crise, é ou porque teve mais mercadoria do que o mercado conseguiu absorver, ou porque cai a taxa de lucro, ou porque você acabou tendo um capital excedente. O que é um capital excedente? Fábricas ociosas, você botou ali capital, mas não está produzindo, ou um capital, dinheiro mesmo, excedente, né, que é muito o que está acontecendo hoje, um capital financeiro excedente que fica pairando sobre o planeta, procurando aonde vai conseguir se investir, ou uma mão de obra excedente. E para resolver essas crises, é que uma das dimensões da resolução da crise é o chamado circuito secundário. O que é o circuito secundário? É os investimentos em capital fixo, então você mobiliza o capital excedente para mudar, né, os meios de transporte, de introduzir, por exemplo, investimentos num trem de alta velocidade, né, abrindo outras fronteiras e abrindo outra possibilidade de produtividade, ou, tanto, isso é o capital fixo, ou num fundo de consumo, né? O que é o fundo de consumo? É o investimento em educação, em saúde, em melhoria dessa mão de obra, que, inclusive, com essa melhoria da mão de obra, você vai conseguir aumentar a própria produtividade do trabalho. Então, nesse fundo de consumo, por exemplo, a construção de equipamentos sociais fazem parte. Então, o meio ambiente construído, ele é fundamental para a produção e é fundamental também para viabilizar a circulação e o consumo. Mas para a gente poder fazer o meio ambiente construído, como ele faz parte do circuito secundário, você precisa ter excedente de capital que veio do circuito primário, e normalmente é o mercado de capitais, é as finanças, é o crédito, é o dinheiro que vai passar, né, fazer a transição, tirar do primário e jogar para esse circuito secundário, com a participação inegável do Estado. Não tem grandes infraestruturas, não tem fundo de consumo, não tem fundo de capital fixo sem a participação do Estado. Tem também aqui o circuito terciário, mas eu não vou entrar aí, porque senão a gente não vai ter tempo de eu contar tudo que eu tinha para contar hoje aqui entre vocês, tá? Então, essa é a primeira, isso aqui que eu trouxe para vocês hoje. Deixa eu parar aqui, pode pôr a minha imagem aqui na tela toda? Voltar? Legal. Essa é uma primeira teoria, depois quem não entendeu, quem quer esclarecer melhor, me pergunta aqui, aonde ele vai amarrar, onde que entra o espaço dentro disso. Nós vamos voltar a esse tema. Bom, continuando o caminho que ele vai fazer, nós vamos ter mais uma inflexão importante na obra dele, que o David Harvey ganha uma bolsa para ir fazer um pós-doc em Paris, em 1976, 1977. Ele resolve ir para Paris porque ele, naquele momento, anos 70, né, ele estava muito fascinado pelos marxistas franceses e, mais particularmente, pelo Manuel Castells, e aí ele também vai ter o seu primeiro contato com Henri Lefebvre, que é um sociólogo francês, também de extração marxista, e estão trabalhando a questão urbana naquele momento. Então, ele vai para a França para tentar estabelecer uma interlocução com eles, e é importante, parênteses, pensar isso do ponto de vista político, porque até então os marxistas, na relação com a discussão política, estavam
pensando que, basicamente, a luta de classes é no chão de fábrica, é a exploração do trabalhador pelo empresário. Estamos falando dos anos 70, indústria, organização, sindicato. Mas já naquele momento, tanto Castells como Lefebvre, é super importante o pensamento do Lefebvre para isso, vão começar a dizer, opa, tem também uma luta urbana, para além da questão da exploração do chão de fábrica. E Harvey vai para Paris justamente para poder, né, a partir da experiência norte-americana, também aprender e dialogar com esse pensamento de uma sociologia marxista francesa. E lá, na verdade, é muito engraçada essa história, ele mesmo conta, ele acaba, de certa maneira, se frustrando, porque, enfim, não estabelecendo completamente toda a interlocução que ele queria, mas ele é um primeiro contato que ele vai fazer também com a obra do Foucault, que é bastante importante, e com a noção de biopolítica, e ele vai, nesse momento, elaborar um artigo, que depois vai virar um livro, que é Paris, capital da modernidade. É muito interessante essa inflexão, por quê? Porque ele continua com o mesmo marco marxista, teórico dele, só que ele introduz, dentro da teoria dele, muito mais a discussão sobre as condições de vida, a questão do ambiente cultural das cidades, como dimensões centrais e fundamentais. Isso tem muito a ver com um embate dentro do marxismo, né, entre os estruturalistas que consideravam que as relações econômicas são básicas e dali tudo deriva tudo, e ele vai começar, nesse ensaio, Paris, capital da modernidade, ele vai articular todo o processo econômico, né, de construção, de destruição de Paris e de reconstrução de Paris pelo Haussmann. O Haussmann vai, depois da Comuna de Paris, né, nós estamos falando do finalzinho do século XIX, 1870, vai promover uma reforma urbana radical, vai construir os bulevares, vai destruir os bairros operários, né, e vai construir uma cidade burguesa, né? E ele, lendo toda a discussão sobre a construção da Catedral de Sacré-Cœur, ele vai mostrar como a importância da construção da Catedral de Sacré-Cœur para todo o contexto, que é um contexto político e, ao mesmo tempo, é um contexto cultural e, ao mesmo tempo, é um contexto econômico, e vai articular tudo isso num relato historiográfico belíssimo. Aqui eu vou, de novo, aproveitando essa deixa da leitura que ele faz do processo de destruição e reconstrução de Paris pelo Haussmann, eu vou, de novo, fazer uma paradinha aqui, porque eu quero falar de outro conceito, que é um conceito muito importante da obra do Harvey, na minha opinião, um dos centrais, que é o conceito de ajuste espacial, spatial fix, em inglês. E eu estou falando em inglês, não é porque eu sou metida, é porque a palavra fix, em inglês, tem um duplo sentido, e a gente já vai entender aqui o que quer dizer esse ajuste espacial. Então, vamos aqui para isso. O que é o spatial fix, né? É o que a gente vai chamar de ajustes espaço-temporais, né? Ajustes espaço-temporais, né? Como eu falei para vocês quando eu fiz a minha outra paradinha aqui, eu falei da importância da dominação territorial para o capitalismo e a expansão territorial como um processo central de expansão do capitalismo. E quando a gente pensa nas crises do capitalismo, né, então, por exemplo, você tem uma crise no capitalismo nos anos 80, que é uma crise de mão de obra. Como é que o capitalismo resolve? Exportando a produção. Então, vai botar toda a produção
na China, manda os trabalhadores locais calarem a boca, porque pararem de exigir antes grandes salários, e vamos, né, produzir com trabalhadores chineses que ganham $10 por mês. Então, é uma expansão geográfica aqui. Também as formas históricas através das quais o capitalismo, para resolver as crises, lembra? Eu falei das crises de sobreacumulação? Então, essas crises de excedente, elas são resolvidas através da expansão geográfica, ou exportando capital, né? Ou exportando fronteiras, expandindo mercados, mas, de qualquer maneira, isso é absolutamente central para poder resolver essas crises. E o que ele vai, e esse é o esquema que eu trouxe aqui para vocês, para a gente poder entender, né, qual que é a ideia do Spatial Fix. A palavra fix, em inglês, quer dizer fixar, mas quer dizer também consertar. Ela tem esse duplo sentido. Então, o ajuste espacial é um jeito de fixar o capital, ou seja, fixar, cristalizar no ambiente construído, de forma a ampliar uma nova fronteira para o capital e fazer com que, a partir desse investimento em capital fixo, aumentar a produtividade, aumentar o mercado, diminuir o tempo da circulação e, portanto, poder aumentar a acumulação, né? Mas, ao mesmo tempo, além de fixo, é de consertar a crise através do ambiente construído. E isso se faz através de uma destruição criadora do espaço construído. Então, o que é essa destruição criadora a destruição criadora do espaço construído pode ser uma guerra, né? Então, uma das grandes formas de resolver as crises de sobreacumulação foram guerras, grandes guerras, né? Que você destrói, precisa dos capitais excedentes para poder reconstruir e abrir novas fronteiras e reposicionar. Ao mesmo tempo, é a guerra que vai permitir um avanço tecnológico, né? Se a gente pensar que todos os agrotóxicos que foram usados depois, numa expansão da agricultura de massa, foram desenvolvidos durante a Segunda Guerra Mundial como arma de destruição. Então, a gente vê como é que é a destruição, ela faz parte da construção, e isso é a história da destruição de Paris de Haussmann, que, ao mesmo tempo em que vai destruir e vai construir uma nova cidade, onde a circulação vai fluir muito mais, ela também vai destruir um território e um tecido organizado dos trabalhadores da antiga Comuna de Paris. Então, o processo de Spatial Fix, ele é absolutamente central para o processo de expansão do capital. E eu coloquei essa imagem aqui para nós, porque nós podemos, no fim da aula, até discutir mais sobre isso. O que a gente chama de remoção, e eu vou terminar falando da acumulação por dispossessão, ela faz parte desses processos de criação de Spatial Fix, que, evidentemente, na contemporaneidade, são muito mais intensos, muito mais rápidos, né? Muito mais intensivos. Caramba, está muito tarde, vou correr. Vou correr para a gente não deixar de olhar até o fim a obra. Voltando aqui para o percurso do Harvey, nós estamos, então, ele faz uma nova... Ele, depois de Paris, volta para Baltimore, fica ali um período, mas ele se desloca para Oxford no final dos anos 80, início dos anos 90. E é em Oxford, e no contexto do final dos anos 80 e no início dos anos 90, que ele vai se envolver com a discussão da pós-modernidade e vai escrever o livro A Condição Pós-Moderna, né? E para a gente discutir, eu não vou entrar aqui na discussão da pós-modernidade, todo o debate que aconteceu dentro
do marxismo sobre isso, mas eu vou trabalhar aqui, é um dos últimos conceitos que eu vou trabalhar aqui com vocês, que é a ideia, né, da compressão espaço-temporal, né? O que é a compressão espaço-temporal? Eu acho que é um pouco a gente pensar como todo esse processo que eu descrevi ganhou uma aceleração muito, mas muito intensa no período mais recente, né? Essa ideia, né? O que é a... Deixa eu pegar aqui a citação dele. Espera aí, estamos aqui na página 125, né? O que significa? O que ele vai tentar mostrar? Que nós estamos vivendo, nas últimas décadas, uma fase intensa de compressão espaço-temporal que vem provocando um impacto desorientador e disruptivo sobre as práticas político-econômicas, sobre o equilíbrio do poder de classe e sobre a vida cultural e social. É isso que ele está chamando de compressão espaço-temporal e que ela começa, né, com a tentativa de superar, por parte do capitalismo, a rigidez do fordismo e acelerar muito mais o tempo de rotação do capital como solução para os problemas do fordismo, keynesianismo, que culminaram com uma crise aberta em 1973. E essa crise, podemos falar mais sobre ela quando a gente conversar nas questões, mas essa questão vai provocar, né, como uma resposta a essa crise, ele vai chamar o processo de transformação, no livro Condição Pós-Moderna, ele vai chamar de acumulação flexível. Mais tarde, esse processo ele vai denominar como neoliberalismo, aquilo que a gente conhece como neoliberalismo. Mas eu vou ainda falar aqui desse marco do que é a acumulação flexível, que é a desintegração vertical do trabalho, ou seja, você trabalhar com subcontratação, com terceirização, os processos, né, just in time, né, que diminui estoque, aumenta muito essa velocidade, e essa coisa que a gente está vivendo intensamente, essas novas tecnologias de controle eletrônico no sistema bancário, né, que vai fazer com que o sistema bancário consiga girar cada vez mais, a obsolescência do consumo, então, aquela ideia de que tudo que é sólido desmancha no ar, você vai tendo as modas que se sucedem rapidamente, né? E que vai lançando um novo produto, e outro novo produto, e cada vez tem outro, então isso vai expandindo infinitamente, né? A produção infinitamente, as necessidades de consumo, a transformação cada vez maior do serviço em mercadoria, né? O serviço instantâneo e menos a mercantilização cada vez mais intensa dos serviços e, sobretudo, a redução radical do tempo, né? Na medida em que a redução radical do espaço pelo tempo, que é a compressão espaço-temporal, que é o ciberespaço, né? Que faz com que a gente possa estar simultaneamente, né, em vários locais ao mesmo tempo, eliminando uma das fronteiras e das maiores dificuldades para a própria circulação do capital e a globalização. Quer dizer, isso tudo não se faz, a gente fala de um processo contínuo, desde o início do capitalismo, de expansão de fronteira, de expansão do mercado. É isso a operação colonial, é isso, né, o ciclo, né, que vai acontecer do século XVI até o século XIX, mas agora a gente vai estar numa outra etapa, num outro momento, inclusive ele vai chamar, na obra mais recente, de novo imperialismo, né, já sob a globalização, aonde há uma total mobilidade geográfica, e isso, evidentemente, vai incidir sobre
as limitações e os potenciais da própria luta de classes, a desindustrialização, a destruição dos sindicatos e uma transformação da própria gestão urbana. Tem um texto super importante dele, que é do gerencialismo ao empreendedorismo urbano, que mostra como as cidades, procurando atrair os capitais excedentes globais, transformam completamente o seu modo de gestão de uma cidade que procurava, como Estado, investir naquilo que a gente estava chamando de fundo de consumo, gasto social, para aumentar a produtividade do trabalhador, transporte público, educação, saúde, habitação, modelo do Estado de bem-estar social, para um Estado, para uma cidade que basicamente compete pelos capitais excedentes globais, oferecendo, vem cá, você pode baixar aqui que eu te ofereço as melhores condições para que você seja remunerado, para que você amplie a sua capacidade de lucro e de produção do lucro. Então, nós estamos falando de um novo momento, né? Esse momento mais contemporâneo, e que, nesse novo momento mais contemporâneo, eu vou aqui trabalhar, digamos, o último ciclo, ou o último momento, né, da obra do Harvey. Então, a gente passou os anos 90, ele está trabalhando a discussão da pós-modernidade. Em 2001, Harvey se muda para os Estados Unidos, se muda para Nova York, para a City University, e ali na convivência vizinha de Wall Street, ele começa a trabalhar muito sobre toda a discussão da financiarização, do papel do capital fictício, do novo imperialismo que é baseado nas políticas de Wall Street em conjuminância com o Fundo Monetário Internacional, em processos muito mais intensos e globais, né, do capitalismo, e ele está em Nova York até hoje. Então nós estamos falando desses últimos 19 anos, né, de produção dele. E aí, nesses últimos 19 anos, que é muito vasta a produção, e que entra muito numa discussão também sobre as resistências, desde as cidades rebeldes, agora as crônicas anticapitalistas, Espaços de Esperança, tem muitos trabalhos sobre os processos de resistência. Não vou ficar falando muito sobre isso, mas eu quero trabalhar um último conceitinho aqui para a gente poder fechar aqui a nossa aula, para a gente poder realmente ter um espaço grande, né, para a gente poder debater. Eu poderia ir até 5h15, que a gente começou, mas eu vou terminar antes, para a gente ter mais tempo de debate, que eu acho que vai ser mais legal, que é o conceito, e eu mesmo trabalho muito com esse conceito, e eu acho que foi através desse conceito que eu encontrei com David Harvey na minha história e na minha trajetória, que é o conceito de acumulação por despossessão. Então, esse conceito de acumulação por despossessão dialoga muito com uma leitura de Rosa Luxemburgo, polonesa, radicada na Alemanha, uma autora que produziu no comecinho do século XX liderança dos partidos, né, do Partido Socialista Alemão. No começo do século XX, foi assassinada exatamente por essa sua posição, e Rosa Luxemburgo já escrevia muito da importância do imperialismo para a própria expansão do capitalismo, imperialismo que Harvey entende como expansão geográfica e desenvolvimento geográfico desigual, né? É por aí que ele vai dialogar com ela, né?
E é interessante, e é no livro Breve História do Neoliberalismo que a ideia de acumulação por dispossessão vai estar bastante bem formulada, né? E o que é a ideia da acumulação por dispossessão? O debate com a Rosa Luxemburgo naquele período, e que David Harvey vai retomar agora, é de que o Marx fala muito da acumulação primitiva, né? O que é acumulação primitiva? Ele fala da acumulação primitiva como aquele momento em que você, e aí estamos falando do regime feudal europeu, em que vai se cercar, né? Os Enclosure Acts, o cercamento, vai se cercar o que eram os campos comuns, que era a área comum dentro do feudo, onde os servos tinham a possibilidade de reproduzir a sua própria vida, além de trabalhar para o senhor feudal. Isso vai ser cercado para poder ser explorado pelo capitalista, e é ali, através desse momento, dessa expoliação do acesso ao bem comum que o camponês tinha, que esse processo, que ele vai migrar para as cidades, e nas cidades esse camponês despossuído não chega sem nada, apenas proprietário da sua força de trabalho para vender, né, para o capitalista, através do salário. E esse processo é o processo que se chama de acumulação, é o processo que se chama de acumulação primitiva. O cercamento, também o entesouramento de capital no período mercantil, que vai permitir a existência de capital dinheiro para poder criar as fábricas e investir nas novas tecnologias e subordinar o trabalhador e o artesão, tirar o saber fazer, né, que estava no corpo e no conhecimento e no saber do trabalhador, e passar isso para a máquina, né? Então, esse capital mercantil que foi extraído da colônia através de uma operação extrativista também faz parte dessa acumulação primitiva. Mas o que o Harvey vai falar? E Rosa Luxemburgo já falava que a acumulação por espoliação ou acumulação por dispossessão é um processo permanente, que não acabou lá, né? Lá na Europa, naquele período, que não acabou com a fase mercantil, que não acabou com o colonialismo. Na verdade, é um processo permanente. É um processo permanente, né? Que vai tomando espaço. Então, a gente vê no Brasil muito claramente isso, como é que vai a expansão da fronteira do agronegócio sobre terras indígenas, sobre ribeirinhos, sobre agricultura de subsistência, né, que vai espoliando esses recursos da mão das pessoas, e elas vão indo embora, imigrando, né, sem nada, sem acesso à terra. A privatização da água e do bem comum, que impede, né, a continuidade de trabalho e de sobrevivência, na medida que daquilo que era um bem comum, acessível, acaba sendo uma mercadoria que você tem que pagar com dinheiro, e, portanto, você tem que se submeter ao salário para poder pagar esse custo, né, daquilo que é mercantilizado. Ele diz: isso é um processo permanente, está acontecendo sem parar, acontece sem parar. E na hora que você destrói e remove, né, uma favela para fazer uma frente de expansão imobiliária, por exemplo, né, na Operação Urbana Faria Lima, na Operação Urbana Água Espraiada, é exatamente disso que se trata, né? Você tem uma acumulação por dispossessão, né? Ao mesmo tempo que você está acumulando e está expoliando aquelas pessoas dos ativos que ela tinha, do acesso que ela tinha, que era a terra para viver. Isso não é só em relação ao território, isso é em relação à biogenética, ao conhecimento milenar das plantas, à propriedade intelectual, enfim, isso é um processo permanente que a gente vai ver acontecer
o tempo todo, né? Ou seja, esse processo de acumulação primitiva é um processo contínuo. E com isso eu vou terminar, nem sempre, quando a gente fala o capital precisa de expandir, o capital fixo, expandir a fronteira e o ambiente construído para aumentar a produtividade, em tese, para produzir mais, para poder, inclusive, pagar mais salário, eventualmente, para uma parte de salário ser capturada através de impostos, eventualmente também são envolvidos, investidos em gasto social, mas, cada vez mais, e nesse período neoliberal, contemporâneo, sob a égide do capital financeiro, a gente tem uma expansão do capital para o capital ficar maior, pura e simplesmente. Não exatamente para que se possa produzir mais e empregar mais, não necessariamente para que a gente possa. Então, a gente está falando de um capital abutre, de um capital cassino, especulativo, que, e aí o Harvey, no livro dele, um dos últimos, A Loucura da Razão Econômica, e nas 7 contradições do capitalismo, fala dessa coisa maluca, que precisa mais e mais e mais e mais e mais, não necessariamente para poder distribuir esse dinheiro e para poder ofertar melhores condições de vida para a população, mas sim para poder acumular por acumular. E ponto. E aqui eu paro para a gente poder conversar, perguntar, discutir, porque, evidentemente, o que eu falei é uma entradinha para a gente poder entender esse autor maravilhoso, que é o David Harvey. Professora Raquel, que aula incrível. Está aqui. O pessoal já foi mandando várias perguntas aqui durante a exposição, essa primeira exposição para a gente. Eu vou começar por uma pergunta que eu havia pensado e que dialoga com uma pergunta que foi apresentada pelo Rodrigo, pensando muito nessa lógica do Harvey, né, da gente não pensar espaços como neutros, né, então acho que isso ficou muito evidente para a gente hoje aqui. E ele fez uma pergunta que era para a gente fazer uma relação do boom imobiliário com déficit imobiliário, né, e de imóveis ociosos, assim, os impactos dessa relação, né, dessa especulação que a gente tem, né, sobre os territórios. E aí porque eu acabei se juntando com a minha, porque eu acho que isso tem uma relação com algo que eu acho muito interessante na obra do Harvey, que é quando ele fala do papel do Estado, né, nessa mediação dessas relações, né, capital, Estado, desigualdades. Então, não sei se ficou eu tentei juntar aqui as duas perguntas, mas porque eu acho que elas se relacionam, né, essa questão da desregulação ou de uma não fiscalização, né, da área imobiliária, né, nas cidades, e como isso impacta nas desigualdades que são produzidas nesse espaço, nas desigualdades nas relações sociais, né, então eu queria que a gente pensasse também um pouco sobre essa relação, porque eu sei que você pensa muito sobre isso, produz muito sobre isso, formula sobre essa relação do papel do Estado nessa mediação. Sim, vamos lá, ótima questão. Vamos falar um pouquinho dessa história do boom imobiliário e dos imóveis ociosos, né? O conceito de spatial fix super ajuda a gente a entender, e o conceito da destruição criativa do ambiente construído. Cada vez, vamos entender assim, gente, mas por que tem tanto imóvel ocioso, né, nas cidades? Porque cada vez que se cria, se abre uma nova fronteira, ela funciona para poder, ao mesmo tempo, absorver esses capitais excedentes e gerar uma nova acumulação e uma nova dinâmica. Até que, exatamente em função de uma nova crise que advém disso, abre-se uma outra fronteira. E é condição para poder colocar essa nova fronteira em circulação a obsolescência
daquela anterior. Então, através da concorrência, aquela anterior, ela absolutamente perde lugar e ela desvaloriza. Ela desvaloriza. Ela perde lugar dentro do mercado, especialmente, né, em situações como essa da produção do imobiliário no Brasil, aonde é uma parte muito pequena digamos, o consumo do espaço construído, formal, construído pelo circuito capitalista, aquele que produz através do crédito imobiliário, do financiamento do capital, estamos falando dele, né? Esse circuito é muito restrito, ele é pequeno, porque tem pouca renda. A maior parte da população tem uma renda muito baixa. E tem toda a discussão, né, de como essa população que tem uma renda muito baixa não tem acesso, né, à compra dessa mercadoria, né? É essa a questão. Então, a cada novo produto imobiliário que se apresenta, né, a cada novo produto imobiliário que se apresenta, você vai desconstituir o anterior. Então, no caso da cidade de São Paulo, a centralidade do consumo, das elites, dos espaços residenciais de mais alta renda, tal, estavam no centro e em alguns pedaços dos bairros centrais. Quando se abre uma nova frente de expansão na direção da Paulista, Jardins, a Zona Sul, com outro tipo de modelo de escritório, um outro tipo de modelo de residência, um outro tipo de modelo de loja de consumo, aquele anterior fica obsoleto. E, ao ficar obsoleto, se desvaloriza, né? Então, a gente ajuda a entender, e o capital precisa ficar inventando essas fronteiras. Não porque a gente está precisando, porque estava lá, cabia lá. Mas não é porque a gente está precisando, é uma necessidade do capital, não da pessoa. É isso que é central a gente entender, né? A expansão dessas novas fronteiras. Então, isso é o bom imobiliário. É a necessidade de colocação de um capital excedente, né? Que precisa se investir, e ele se investe no imobiliário, que é um dos elementos fundamentais, né? Como ambiente construído, ou de revolucionar o consumo. Vou dar o exemplo do shopping center. O shopping center, e é legal a gente entender o Haber, porque ele mostra como os hábitos culturais têm tudo a ver com isso. Fala, o shopping center é porque é uma nova cultura de consumo, né? É uma nova cultura de consumo, mas o shopping é um novo modelo de articulação entre capital financeiro e capital da indústria da construção, que se chama fundos de investimento imobiliário, aonde, né, é isso que é o shopping, aonde não mais o capitalista investe num único ambiente construído que é dele, e ele vende, né, e com isso ele realiza o lucro, mas é um fundo de vários investimentos de vários, que nenhum é proprietário de um pedaço específico, as pessoas são cotistas, que são remuneradas através do aluguel ao longo do tempo. Então, o negócio do shopping center é essa rentabilidade do aluguel, né, das lojas, dos restaurantes, tararara. Para isso se cria um novo modelo, um novo agenciamento espacial, uma nova morfologia, que também transforma o modo de consumo. Não mais a rua comercial aberta, mas o shopping fechado, que também tem a ver com mudanças culturais no próprio consumo. Então, é isso também que a obra do Harvey nos ajuda a entender, como esses novos produtos vão revolucionando a forma de produção de espaço, né? E vão criando novas frentes de rentabilidade, mas, ao mesmo tempo, também vão mudando as formas de consumo. E você pergunta o papel do Estado. Gente, Estado é absolutamente central. A conversa do neoliberalismo é de sai o Estado,
deixa o mercado, que cuida tudo, o Estado não pode, o Estado entra muito. Gente, absolutamente todas as mudanças que foram acontecendo no sentido da privatização, da a entrada muito maior do mercado em setores que historicamente eram do Estado, como a saúde, como a educação, como a habitação, pensando na experiência europeia, foi ativamente protagonizada pelos Estados, através de regulação, né, de legislação nova, né? É isso, a legislação nova vai tornando impossível fazer o que tinha antes para poder estimular um novo produto. Então, por exemplo, na política habitacional, por exemplo, norte-americana, para promover a construção de casa própria, foi desmontando todo o modelo que tinha de habitação social, foi tirando dinheiro dos organismos municipais e estaduais norte-americanos que construíam casa de aluguel, foi largando aquilo foi degradando, e aí vai construindo a ideia de que aquilo é um espaço degradado, que o Estado não serve para cuidar, mas o Estado estava assim, no osso, para conseguir cuidar daquilo, e vai montando uma nova fronteira com subsídio público. Então, é com dinheiro do Estado. Então, toda a produção do financiamento imobiliário, do boom imobiliário, né, dessa era pós-2008, ela é com 100% subsidiada pelo Estado. O Minha Casa Minha Vida é um exemplo disso, né? O Estado dá o dinheiro para a pessoa comprar o produto, garantindo que vai ter alguém que vai comprar o produto que o mercado vai produzir, tá? Então, é isso, o Estado está sempre presente, ele conduz totalmente, e ele tem muita gente, aí não é Harvey, é muitos outros pensadores que falam de uma espécie de mimetização do Estado com o capital, né? E com as corporações. Obrigada, professora. Eu vou pegar aqui agora outras perguntas. Tem uma pergunta que o Alexandre apresentou, que ele até brincou aqui, que é uma pergunta dupla, né? Como o cyberespaço entra nesse circuito, né, de capital fixo e capital excedente, e sobre as dinâmicas, para você relacionar as dinâmicas cyberculturais, como elas poderiam ser interpretadas, de que forma, né, elas poderiam ser interpretadas a partir do pensamento do Harvey e também das suas formulações. Outra pergunta da Maria Duval, que foi bem interessante também, é se a gente pode estabelecer um paralelo entre a obra do professor Harvey com o capitalismo de vigilância, né? Se a gente pode fazer essa leitura espacial sobre o futuro das cidades. Acho que vou ficar nessas duas perguntas, depois eu volto para as outras aqui. Essa questão do ciberespaço, eu não sei se na hora que foi feita a pergunta eu já não tinha falado, a ideia da compressão espaço-temporal que a gente está vivendo é exatamente isso, né? É exatamente isso. Essa coisa do aumento da velocidade cada vez maior, da criação, né? Esse espaço virtual é um espaço que anula o espaço físico. Então, finalmente, o capital conseguiu anular o espaço físico. Ou não, né? Acho que aí não é Harvey, é Raquel Honig. Eu acho que a pandemia veio dizer, opa, né? Porque o capital se expandiu, né? E para o planeta, globalizou, ocupou a totalidade do planeta, se transformou no modo de produção hegemônico no planeta, né? Foi se expandindo, e integrando de uma forma absolutamente desigual, né? Evidentemente, através disso, né? Através da possibilidade do espaço, dos fluxos eletrônicos e digitais, eles permitem a simultaneidade. Foram eles também que permitiram a possibilidade radical da descentralização da produção
de modo que, né, agora a gente está vivendo o efeito disso, né? A vacina é produzida aqui, mas o insumo é na China. Bom, isso os chineses resolveram invocar, não rola, né, o modelo de produção. Mas as cadeias de suprimentos globais, elas estavam completamente unificadas, né? Então, sim, mas também é uma discussão, retomando um pouco a ideia do cyberespaço, dos limites e das resistências, né, a esses processos, né? Como é que, por um lado, a gente pode pensar, né, e isso está até no texto da acumulação por dispossessão, né, que eu acho que no novo imperialismo, que a gente teve uma espécie de globalização da produção, eliminação da distância, expansão da fronteira quase que total, mas as lutas sociais não acompanharam exatamente esse movimento. Elas são muito lutas locais, né? E as formas políticas de organização também não. E as formas políticas de organização, os partidos e a militância dos partidos também estão vinculados ao Estado-nação, enquanto que a produção opera no nível planetário sem fronteira, o fluxo do capital também. Então, é uma grande questão, e essa é uma grande questão na obra do Harvey, que fala das resistências, como é que você consegue construir uma resistência mais global, porque a gente tem um monte de lutas contra o cercamento, um monte de lutas contra esse modelo de exploração, endividamento, capitalismo abutre, o cassino, direito à moradia, anti-remoções, isso se espalhando pelo planeta. Mas como é que você constrói, né, consegue parar e incidir globalmente sobre um capital que ganhou uma hipermobilidade, né? É essa a discussão. Capitalismo de vigilância. Não conheço, dentro da obra do Harvey, uma leitura muito focada sobre essa questão, né? Como do Stephen Graham e vários outros pensadores. Mas tem uma referência, sim, na importância do investimento na repressão e controle como elemento fundamental do tal do fundo social, fundo de consumo, na repressão e no controle dos trabalhadores. Então, toda a discussão da vigilância e de como é possível ampliar o controle para além dos controles físicos, dos muros, da repressão, do cacetete, da presença da polícia, através de um controle digital, isso, digamos, é um investimento muito claro, né, ele diria, né, nesse, digamos, num dos aspectos desse fundo social, que é esse fundo do consumo fundamental para garantir a acumulação. Mas tem uma outra questão, que é a coisa do capitalismo de dados, né? Quer dizer, um outro elemento que aparece muito claro, e aí tem muita gente começando a fazer essa discussão, é como que os nossos próprios movimentos, com o nosso próprio celular, vão gerando dados cujos algoritmos vão sendo processados, né? E permitindo ampliar mercado, ampliar consumo. Todo mundo já viveu isso, assim, de repente eu estava pensando em talvez comprar uma galocha, porque tá muita chuva, eu não aguento mais molhar meu pé. Aí, desde o dia que eu procurei uma tal dessa galocha, eu fico recebendo propaganda de galocha, né? Sem parar, né? Então,
isso significa ampliação do mercado de galocha, né? Concretamente, através dos dados que eu mesma estou produzindo de mim mesma, ou que consegue capturar quais são os movimentos que a gente faz pela cidade e, através da captura desses movimentos que a gente faz pela cidade, conseguir posicionar que locais são bons de venda disso ou daquilo, dependendo do perfil de quem circula. Então, tudo isso, né, esse capitalismo de dados, ele está absolutamente relacionado a estratégias de expansão de mercado. Tá? Então, enfim, nós estamos falando vários exemplos que mostram, e ele tem uma dimensão espacial, porque, digamos, os nossos movimentos, né, eles se territorializam nesses algoritmos que vão dirigindo, né, as ofertas de consumo para lá. Então, acho que essa é outra acumulação por despossessão, né? Vamos lá, eu não ganho nenhum tostão e as empresas que usam o meu movimento, né, do meu celular, vendem o meu dado para outra e ela ganha. A Shoshana Zuboff é a referência exatamente para isso, a Maria que ajudou a gente no chat. Certo. Aí, uma questão aqui que eu achei bem interessante, que eu acho que você já passou por isso, mas eu acho que dialoga com uma outra pergunta também, que foi feita sobre essa relação, né, que a gente sempre tem que estabelecer entre indivíduo e sociedade, indivíduos e lutas coletivas, né? Então, a pergunta é nesse sentido: quais as posturas éticas possíveis dos indivíduos, né, enquanto consumidores, frente a esses movimentos do capital? Será que é possível, né, ter uma postura ética enquanto consumidores que impacte de alguma maneira nessa abertura de novas fronteiras, né, do capitalismo, né? E isso eu acho que dialoga. Eu entendi a pergunta, Juliana, você pode repetir? Tá, eu vou ler da maneira como ela foi feita, que é assim: quais as posturas éticas possíveis dos indivíduos, como consumidores, frente a esses movimentos do capital que abrem novas fronteiras de consumo, né, que tornam o antigo obsoleto. E aí eu complemento a pergunta perguntando se isso é possível, né? Porque você já havia começado a falar dessas nossas resistências que são locais, né? Enquanto o capital já, enfim, está em outra lógica, né? De discussão. Eu quis fazer muito essa pergunta porque aí eu vou abrir aqui um pouco a minha relação pessoal, porque há um ano eu aderi ao vegetarianismo, muito numa discussão a partir de reflexões sobre modelo de produção, por exemplo, né, da alimentação e tudo mais. E esse é um debate que acontece muito, né? Será que as nossas decisões, né, no âmbito individual, eu vou virar vegana, né? Eu vou me tornar vegetariana, né? Então, eu estou mudando o meu consumo, né? Como que será que isso vai impactar de alguma maneira? Será, né? Acho que a pergunta foi mais nesse sentido, né? De como a gente estabelece essa relação de consumo em relação a essas novas fronteiras que o capital vai, enfim, abrindo. E outra pergunta que apareceu algumas vezes, e eu vou só condensar, é que muita gente pediu para você aprofundar mais essa relação do pensamento do Harvey com o pensamento do Lefebvre. Né, muitos pediram para você aprofundar essa relação das formulações de ambos. Aí depois eu passo para outras perguntas aqui. Tá, então vamos lá. Essa discussão sobre o consumo. Acho que tem duas dimensões nessa discussão, né? E de que forma hábitos individuais de consumo podem incidir, né, sobre as possibilidades de mudança ou resistência ao capitalismo. A primeira questão é da essência do capitalismo a expansão infinita de mercadoria. Mais e mais. Mas
mais mercadorias e mais coisas, e mais lugares, e mais gente consumindo, e mais coisas, né? Porque é isso que faz, né, você expandir cada vez mais o lucro e transformar não só numa acumulação de bens, mas acumulação de serviços também, né? Você consumir os serviços. Quando tem uma nova postura, por exemplo, vegetarianismo, ou senão vou dar um outro exemplo, né? Falando, vamos parar de consumir saco plástico, porque o saco plástico, isso vai gerar essa coisa do consumo infinito, está gerando uma das crises maiores do capitalismo, que é a crise ambiental. A gente não sabe mais o que fazer com o lixo. O lixo vai destruindo as nossas possibilidades de sobrevivência, vai contaminando tudo, então tem que diminuir o lixo, né? Para a gente poder continuar. Então, dos limites e das contradições é exatamente esse. Então, a gente fala, bom, vamos parar de usar saco plástico, né? Não vamos mais usar saco plástico, porque isso é uma das piores coisas para o lixo, e a decisão individual de não usar mais saco plástico seria, então, uma boa decisão para impedir isso. Mas, na hora que você começa a ter, em vez de você ter saco plástico, se acumula 250 sacolas retornáveis, você também não mudou a questão básica, que é a acumulação. Então, na hora que você vai, eu não vou mais consumir carne, porque a cadeia de produção alimentar da carne é de uma toxicidade absoluta. Ela acaba com a água do planeta, ela implica numa acumulação por despossessão desenfreada. A gente tem N questões ali colocadas na indústria da carne. Aí você fala, não vou mais, eu vou ser vegetariana. Mas aí, se eu vou me converter ao vegetarianismo, mas aí isso vai dar força para a agroindústria vegetariana, que vai produzir hambúrguer de grilo, sei lá, estou dando um exemplo, hambúrguer de formiga, hambúrguer de ervilha, mas vai fazer tanto hambúrguer de ervilha, milhares de hambúrgueres de ervilha, que também vai continuar destruindo tudo. Então, nós não estamos mudando fundamentalmente, nós estamos só criando mais um produto. Então, essa é a discussão. A única forma de parar é não consumir. É parar de consumir. Quantas coisas eu preciso? Quantas tênis eu preciso? Quantos casacos eu preciso? Quantos, né? Enfim, essa é a questão. É muito mais complexa. Significa puxar o freio de mão, né? E isso é a base mesmo, né? E ela tem uma dimensão ambiental importantíssima nesse momento, e ela, evidentemente, ela tem também uma dimensão cultural. Por quê? Porque nós estamos numa ódio ao consumo, né? Tem uma biopolítica, nisso Harvey bebeu na fonte do Foucault, né? De dizer, olha, neoliberalismo não é só a mudança do caráter do Estado e no mercado, não. É o ser que mudou. É o ser, tem uma biopolítica. Então, digamos, é uma forma de funcionamento do desejo que está ligado ao consumo. Então, nós estamos falando em transformar tudo em produto, exatamente. E tudo ficar ligado à ideia de uma acumulação. E né, a autoprodução disso. Então, nós estamos falando de uma transformação muito radical, né, que aconteceu, de uma transformação cultural muito importante. Então, por isso, é mais complexo. E é muito importante a gente estar atento. Isso não quer dizer que as lutas que temos, né, contra transgênico, que as lutas que temos por uma alimentação mais saudável, que as lutas porque tem outras dimensões, porque todos esses produtos também estão matando a gente. Então, a gente querer
produto que não mata a gente, já é um começo, né? Da gente eliminar uma parte da toxicidade inerente a isso, né? Isso é uma parte, mas não é tudo, né? É também essa transformação muito radical no consumo. Harvey Lefebvre. Eu já procurei muito e até uma vez eu perguntei para o Harvey o quanto ele tinha sido influenciado pelo Lefebvre, né? E ele me confessou que quando ele começou nos anos 80, que quando ele começou a pensar nas lutas urbanas, ele não tinha lido o Lefebvre, né? Ele acabou chegando, me parece, né, na ideia do direito à cidade, num percurso paralelo ao percurso que o Lefebvre fez antes, muito antes dele, muito antes dele. Quando o Lefebvre escreve, né, o direito à cidade, ali lá atrás, nos anos 70. O Harvey vai começar a trabalhar com a ideia do direito à cidade nos anos 90, né? muito mais para frente. E o ponto de encontro, né, desses dois pensamentos, me parece, dentro do campo marxista, está em dois elementos. Me parece que tanto Harvey como Lefebvre foram muito heterodoxos em relação ao marxismo, muito criativos, no sentido de que a gente não pega isso e trabalha como um cânone rígido, a gente pega isso como uma lógica e expande para as condições concretas e para a vida que a gente está vivendo, né? Isso é uma questão. E a outra questão, na relação entre os dois, é o reconhecimento que o processo de exploração e o processo de acumulação não se situa apenas nas lutas operárias contra o capital, mas ele está também absolutamente encravado, territorializado nas lutas pelo espaço e nas lutas pela apropriação do território. Então, e as lutas pela apropriação do território, o direito à cidade não está apenas no direito a usufruir, a ter acesso aos bens urbanos, aos serviços e aos equipamentos urbanos, mas, sobretudo, e esse também é um ponto de convergência entre os dois, no sentido da pessoa ser protagonista na definição do destino da cidade, no modelo de cidade que queremos. E isso é muito importante, por que é muito importante? Porque acho que isso vai dar um horizonte muito interessante para uma leitura, e aí não é Harvey, não é Lefebvre, é Raquel Ronick, tá? Para uma leitura descolonizadora dos modelos de cidade. Porque, em vez de a gente pensar que queremos que a periferia tenha acesso aos bens que o centro da cidade tem, mas sem discutir qual é o modelo de cidade que o centro da cidade tem, e esse modelo de cidade está absolutamente influenciado pelo modelo capitalista, está absolutamente influenciado pelos produtos imobiliários do complexo imobiliário financeiro e as suas morfologias, a gente poder pensar e sonhar com uma outra cidade, com um outro mundo, com uma outra forma de produção da cidade a partir, né, do lugar e do território e na relação, né, do lugar e do território e em conjunto com aqueles que estão habitando ali.
Então, me parece que esse também é um ponto de conexão e entre os dois, lembrando que Harvey participou muito dos fóruns sociais mundiais, participou muito dessa ideia, né, da construção de um outro mundo possível, né, e essa ideia da transformação da política não é a distribuição desse modelo, ou a extensão desse modelo para todos, mas muito mais repensando, né, o próprio modelo. E sim, Harvey hoje, né, pelo contemporâneo, foi se aproximando muito mais das lutas ecológicas e ambientais, foi se aproximando e dialogando com o feminismo, e foi se aproximando e dialogando com as lutas antirraciais. Eu acho que isso, mas não porque ele achou, mas é porque é onde estão as lutas hoje, é onde isso está mostrando que isso é indissociável do direito à cidade. Isso está aparecendo muito claramente na obra dele hoje. Obrigada, professora. Eu vou para a gente está terminando aqui, né, nosso tempo hoje juntos. Então, eu vou passar para uma última pergunta aqui, que foi feita pela Laura Cunha, e eu vou ler aqui, porque ela tem toda uma explicação aqui. Ela pergunta: Harvey faz alguma intersecção entre sua própria teoria e as teorias da psicologia, sobretudo a psicanálise? Em foco aqui, pensando na intensa acumulação, né, pensando no prazer, né, de preencher um espaço de vazio existencial. Além disso, pensando no conceito de acumulação por dispossessão, podemos pensar na colonização dos corpos, no sentido de despossuir os sujeitos de seus próprios corpos, a fim de usá-los como meio de acumulação do capital? Então, ela está pensando tanto na exploração da força de trabalho, mas também do consumo capitalista que a gente estava falando agora há pouco, né, de modas, obsolescência programada, prisão, a padrões estéticos, enfim. E já de antemão agradecer todas as perguntas, porque o pessoal foi ativo aqui, viu, professora? Não, ainda vamos, temos aqui 15 minutos. Eu não achei nenhum lugar ali no Harvey onde ele elaborou essa questão do ponto de vista da psicanálise, mas tem tanta coisa dele. Eu convido vocês aí para o blog dele, eu pus o link, tá? No material que eu passei aí para vocês, porque aí tem podcast, tem um monte de outras coisas, tem outros artigos, a explorar mais isso também, né? Então, eu não vi. Mas eu achei muito interessante essa tua ideia da acumulação por dispossessão, e essa captura do desejo, ela é uma coisa que é essencial, né? Nos textos dele sobre a condição pós-moderna e o neoliberalismo, isso aparece bastante, como algo que mudou em relação ao fordismo e que, digamos, e agora com esse mundo, esse cybermundo, isso é mais ainda intenso, né? No sentido de que nós mesmos somos os agentes da exploração de nós mesmos. Eu vou dar um exemplo, né? Um dos que é de uma área que é onde eu navego mais, é onde eu trabalhei mais, e no livro Guerra dos Lugares. Um dos investidores mais importantes no mercado imobiliário, no complexo imobiliário financeiro, que é um dos grandes agentes de acumulação por dispossessão nas nossas cidades, são os fundos de pensão dos trabalhadores, tipo nós. Porque a previdência pública foi destruída em todo o planeta, não é só aqui no Brasil, tá, gente? E foi todo mundo jogado a previdência para o mercado financeiro, através dos modelos de previdência privada e dos fundos de pensão. Então, né, esse capital financeiro dos fundos de pensão é que procura investimentos de médio e longo prazo, porque são aqueles que tipicamente um fundo de pensão precisa,
porque é para pagar as aposentadorias no médio e longo prazo. Então, são grandes investidores. O imobiliário justamente, ele é muito interessante para o capital financeiro, porque ele, como imobiliário não some, fica lá, uma construção dura, então, mesmo que hoje ele não seja rentável, ele pode ser rentável no médio e no longo prazo, né? E ele permite essa rentabilidade no tempo, que é o que o capital financeiro quer, né? Através do juros. Então, eles foram entrando cada vez mais dentro desse setor. E somos nós. Então, a gente, desesperado, porque precisa garantir que a gente vai ter... Eu preciso ter dinheiro para quando eu me aposentar. Então, aí eu faço duas coisas. Eu guardo dinheiro no investimento, renda fixa, no fundo de pensão, e é o que vai me despossuir, me jogar para fora, me impedir, ou senão eu participo, né, comprando um imóvel do complexo imobiliário financeiro que vai fazer a mesma coisa. Então, a gente acaba sendo um agente absolutamente ativo da nossa própria exploração, fora que a gente mesmo que trabalha, banco, por exemplo, né? Não sei mais quem que não tem, acho que não tem mais bancário, porque a gente faz tudo online, a gente produz, a gente faz tudo, a gente mesmo. Então, é uma espécie, e as plataformas digitais, né, elas permitem, essas plataformas digitais altamente financiarizadas, elas permitem a autoexploração. Então, é isso exatamente que está acontecendo. Nós somos agentes ativos dessa autoexploração. Então, isso traz questões políticas importantíssimas. Como é que a gente faz, né? Como é que a gente faz para resistir a isso? Porque é nós mesmos que estamos produzindo isso. Fora a uberização, toda a uberização da vida, que é a prestação de serviço e uma plataforma digital que vai ter todo o lucro, né, financeiro em cima dessas operações, né? Então, isso é o momento em que a gente está vivendo hoje, né? É essa situação, é esse momento que é montada com a transformação pós-70, né? E que, nesse momento, a gente fala, a gente está chegando numa espécie de limite, eu diria, né? Aliás, espero que seja um limite, porque, gente, vai ficar pior que isso. É isso mesmo. Eu não sei, acho que talvez dê tempo para uma última perguntinha aqui. É uma pergunta assim que eu vou garantir assim um encaminhamento mais tranquilo, porque é uma pergunta bem ampla e um desafio que todos nós nos debruçamos o tempo todo, né? Que a Andrea fez para a gente, se é possível existir um mundo fora do capitalismo, né? E das mudanças estruturais. Mas eu acho que ela faz, ao final, assim, ela pede para que você responda utilizando a habitação como exemplo, né? Então, quais seriam os marcos, quais seriam as lutas e os marcos que a gente pode construir, seja de uma agenda política, seja de construção de políticas públicas que caminhem nesse sentido de propiciar ou de garantir alguns freios, né, estruturais a essa expansão aí do capitalismo, né? Como que a gente poderia encerrar assim, a aula apontando para uma perspectiva emancipatória, né? Acho que é um pouco isso a pergunta da Andrea aqui. Muito legal, obrigada, Andrea, e obrigada, Juliana, por trazer isso para a gente terminar. Vamos terminar essa aula para cima, pelo amor de Deus, senão a gente sai daqui, né? Sai todo mundo aqui e se joga, corta os pulsos. Não, nada disso. Então, vamos entender essa lógica, porque entendendo essa lógica, a gente entende a contralógica e a potência, né, da resistência, né, e da nossa ação, né, dentro desse processo, né? Então, eu vou usar o exemplo da habitação. Obrigada por permitir que eu faça isso, que eu acho que é o exemplo que pode, que
que pode ilustrar um pouco isso, né? Do mesmo jeito que é fundamental para o capital, seguindo rigorosamente a leitura que Harvey faz da relação do espaço, é fundamental para o capital o controle do espaço e a submissão do espaço à lógica da acumulação e da rentabilidade. Cada espaço, cada território que é ocupado sob outra lógica, uma lógica onde o elemento central é o valor de uso e não o valor de troca. Uma lógica onde o elemento central é a produção e a proteção da vida e não a possibilidade da renda e da rentabilidade e do juro. Cada espaço organizado sob essa lógica é concretamente um limite para a expansão territorial do capital e do controle do capital. Então, essas existências são resistências. Essas existências não mercantilizadas, essas formas não mercantilizadas de existir, elas são, concretamente, uma barreira. E numa geografia política, elas são os espaços aonde o capital não vai penetrar e não vai submeter. Me parece que isso é o que estamos fazendo. Me parece que, ao organizar esses espaços sob outra lógica, ao organizar esses espaços sob a lógica da vida, da proteção, do acolhimento, da reprodução cotidiana, das necessidades cotidianas que estão ali estruturando dessa forma, nós estamos concretamente estabelecendo um limite. E o capital não pode encontrar limite. Não pode. E a hora que a gente estabelece esse limite, nós estamos colocando um freio. Ao mesmo tempo em que nós já estamos organizando nossa vida sob outra forma. É possível organizar nossa vida sob outra forma hoje? Dentro de limites. Sim, dentro dos limites porque, claro, gente, não tem carreira solo nesse mundo globalizado assim. Não dá para você estar totalmente desvinculado, mas dá para você construir ali essas alternativas. Então, eu estou falando do ponto de vista da moradia, do ponto de vista da propriedade coletiva, corporativa, comunitária, formas de organização no meio rural, no meio urbano, que tem outras lógicas, formas de organização que protejam, né, que garantam a comida, né, e não o veneno, que garantam o respeito à cultura e não a negação, a produção cultural, né, e não a submissão ao serviço cultural corporativo, são formas de resistência hoje. E uma hora, todos esses espaços de resistência à existência vão encontrar uma plataforma, né, que permita que essa outra forma contra-hegemônica, insurgente, consiga ter muita força e se apresentar como alternativa. É muito importante dizer, gente, que esse modelo, como ele é um modelo da expansão infinita, a gente já sabe, a expansão infinita acabando toda a água do planeta, contaminando tudo, não vai rolar. Não vai rolar. Então, ela é um modelo de morte. Se a gente contrapor a ele um modelo de vida, nós vamos ser capazes de poder repensar. E nesse momento que nós estamos aqui conversando sobre isso, pensar. Tem um monte de gente como a gente pensando sobre isso agora e fazendo isso agora, no planeta inteiro. Uma hora nós vamos nos encontrar, né, e vamos conseguir, enfim, articular isso numa outra escala, repensando, inclusive,
o Estado, as formas políticas e tudo isso, a partir da nossa experiência concreta de construção de territórios e paisagens para a vida. Incrível, estou aqui aplaudindo sem aplausos aqui. Muito obrigada por essa aula, professora Raquel, foi incrível, acho que eu, pelo menos, anotei muitas coisas para continuar refletindo, a partir dos seus textos, a partir dos textos do professor David Harvey também. Foram muitas perguntas, né? Acho que o pessoal interagiu de uma maneira muito, muito bacana aqui no chat também. Eu mandei já mensagem também para o pessoal da Boitempo aqui, que eu acho que o debate sobre veganismo, anticapitalismo, ele mexeu aqui com o chat, sobre pensar o nosso consumo, né? E eu acho que essa perspectiva que você colocou para a gente ao final, ela é uma perspectiva muito, muito importante, né? Nós estamos num momento que nós estamos muito pessimistas, muitas vezes, né, em relação, porque o momento, enfim, né, tempos pandêmicos, todos nós, não tem como, todos nós ficamos um pouco derrubados algumas vezes, mas eu acho que você colocar essa perspectiva de nós estarmos aqui uma tarde, conversando sobre isso, refletindo sobre isso, né, as resistências que nós vamos construindo como positivas, né, dessas limitações que a gente vai colocar, ou que a gente está se colocando a pensar em como construí-las, né, eu acho que isso dá um ânimo para a gente, assim, para começar esse 2021 com outro olhar, assim, né, sobre as lutas que nós temos que travar. Então, muito obrigada por essa aula, foi muito, muito rica para a gente. Nossa, super obrigada. Ouvir isso de você, para mim, é muito legal. E, gente, tá ali a referência para vocês, uma boa entrada é começar pelos textos dos sentidos do mundo e, a partir daí, entrar nos livros. E eu, como a Raquel também, vou me dispor aí, se alguém tiver uma dúvida muito assim das coisas que eu coloquei, que eu falei, para poder responder, mas não todo mundo, pelo amor de Deus. E eu que agradeço, gente, foi muito legal, muito obrigada pelas perguntas e muito obrigada pelas observações também, gente. Obrigada. Gente, olha só um recadinho que eu vou passar aqui para vocês do Sesc da Boitempo, lembrando que a próxima aula 4, é sobre o pensamento da intelectual Nancy Fraser, que vai ser apresentado pela Yara Frateschi, com mediação da Nathalie Bressani. Então, né, Sesc e Boitempo aguardam ansiosamente todas e todes aqui para fazer um bom debate sobre também essa grande intelectual importantíssima para a gente construir lutas de resistência na vida, né, nesse momento em que a gente vive. Então, obrigada mais uma vez a todos, obrigada, professora Raquel, mais uma vez, obrigada, Sesc e Boitempo. Tchau, gente, a gente se encontra.